Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de ciências? Hoje vamos continuar a falar das plantas, mas agora vamos falar das variedades das plantas. Quantas plantas existem no planeta Terra? Nós vamos utilizar o livro das páginas 50 a 53. Acompanhe a leitura com a Pro. A variedade das plantas. O que toda planta tem em comum? Você já viu? Mas cada planta é de um jeito. No mundo, as plantas apresentam uma infinidade de cores, tamanhos e formatos. Ao andar em um lugar úmido, que é molhado, né? E com bastante sombra, é comum ver uma camada verde e lisa no solo, ou em algumas pedras. Essa camada, muitas vezes escorregadia, é um musgo, uma planta pequenina formada só por folha, raiz e caule. Vejam aí na imagem. Esses pequenos raminhos, raízes e caules, todos juntinhos formam um musgo. Musgo em uma pedra e ao lado o detalhe ampliado no zoom para você olhar. Como que ela é, toda juntinha e pequenininha. Talvez você conheça uma planta assim, com folhas grandes, largas, que parecem ter sido recortadas. São as samambaias, plantas que não têm flores, frutos ou sementes. Samambaia com detalhe ampliado em folhas em zoom. Olha como é a folha da samambaia, que legal. Parece que a gente pegou uma folha e recortou mesmo. Os pinheiros e as araucárias têm folhas fininhas, que se parecem com agulhas. Como não possuem frutos para proteger suas sementes, fizemos que eles têm sementes nuas. Então, nós dizemos que eles têm sementes nuas. Araucárias em detalhe ampliado. Olha o zoom delas lá na copa da árvore, lá em cima, como ela é. Mas a maioria das plantas que vemos por aí não são como os musgos e as samambaias, pois elas têm raiz, caule, folhas, flores e frutos. Por exemplo, veja a imagem da macieira, que é uma árvore bastante comum. Macieira é a árvore da maçã, então é uma árvore frutífera. Ela é completa, então ela tem raiz, ela tem o caule, ela tem as flores, as folhas e o fruto, que é a maçã. E dentro tem a semente, que aí é o comecinho de uma nova vida, de uma nova árvore. Também temos aí as vitórias régias. Elas são as maiores plantas aquáticas do mundo e são nativas do Brasil. Embora não pareça, elas ficam fixas no fundo dos lagos e das lagoas em que vivem. Fixas, são presas. Olha na imagem aí, que interessante. A Vitória régia é uma planta aquática e como ela se mantém fixa no lugar, a sua raiz fica lá no fundo do rio. Já o cacto tem suas folhas em formato de espinhos, que o ajudam a se proteger do ataque de animais. Eles conseguem armazenar muita água e por isso sobrevive bem no deserto. Então, uma planta que vive no deserto. E se a gente tem um cacto em casa, a gente tem uma plantinha que precisa de pouca água, porque no deserto não tem muita água, né? Quase nada. Então, ela retém dentro dela a água que ela precisa para sobreviver. E olha que legal, esse cacto é um cacto florido, aonde uma borboleta pode pegar o pólen e distribuir para outra nascer, ok? E existem plantas que não dependem do solo para obter nutrientes.
Algumas, como a orquídea, ficam sobre as árvores e obtêm água e nutrientes do ar. As outras, como as plantas carnívoras, comem bichos, né? Elas precisam de se alimentar, então elas fecham o inseto e se alimentam do que sai do corpinho deles, tá? Então, cada planta tem o seu estilo, tem o seu habitat, tem o que precisa. Então, escreva para a Pro o nome de 4 plantas que você vê perto de sua casa. Não esqueça de fazer a letra caprichada e letra cursiva, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Um grande beijo pro Débora.